Olá, meus amigos, muito bom dia. Novamente retorno a essa tribuna política para falar de assuntos, de fatos que interessam o Brasil. Aqui não tratamos de notícias, falamos dos fatos, comentamos os fatos reais que acontecem no Brasil como um todo. Hoje eu retorno, meus amigos e minhas amigas, já que estamos praticamente às vésperas das eleições, eu volto novamente com o assunto urnas eletrônicas. Já falei desde o ano passado aqui na tribuna política sobre esse assunto. Sobre esse assunto que a Justiça Eleitoral quer empurrar de goela adentro ao povo brasileiro como se fosse um sistema seguro, seguríssimo. E não é, minha gente. Eu afirmo aqui que as urnas eletrônicas não são somente inseguras, elas são uma armadilha para o povo brasileiro, porque quem domina a tecnologia está longe aqui das fronteiras do Brasil. Quem domina pode fraudar uma eleição e nos impor aqui um resultado nefasto, contrário à vontade do povo brasileiro. Poderá fabricar um presidente da República e jogar em nosso colo aqui. E olhe que muita gente, muitos países pelo mundo, tem ciúme do Brasil e gosta de ver a situação do Brasil arruinada como está. Porque cada crise que nós passamos aqui é mais um atraso para nós brasileiros aqui. E os nossos adversários, concorrentes, se adiantam à frente do Brasil em todos os aspectos. E olha que tem muita coisa em jogo, minha gente. Muita coisa em jogo. O comércio internacional, a diplomacia internacional, o nosso bem-estar aqui dentro. Tudo. Temos uma das maiores economias do mundo, a 8ª do mundo, que desperta interesse de toda a natureza. Então, essa gente toda, esses países todos, desejam influenciar a administração pública brasileira, a política brasileira, as empresas brasileiras. Desejam influenciar, puxando naturalmente as vantagens para seus países, para suas empresas. E as urnas eletrônicas, meus amigos e minhas amigas, eu afirmo e reafirmo aqui, que são uma armadilha para o povo brasileiro, não são inseguras. Não adianta os ministros do TSE baterem na mesa e dizer, não, isso aqui é seguro. Não é seguro. A criptografia nossa, das nossas urninhas eletrônicas aqui no Brasil, já foi capturada. A nossa plataforma aqui é frágil, a nossa plataforma tecnológica. Então, nós não temos condição de colocar publicamente aí, através das urnas eletrônicas, o destino do Brasil nas mãos de hackers internacionais. E até mesmo aqui do Brasil. Tudo, minha gente, que temos em termos de informática, nada o Brasil inventou, nada, nem mesmo essa tal urna eletrônica. Tudo foi copiado, os programas todos foram copiados. Copiados mesmo, vergonhosamente copiados. E ainda tem pessoas, ministros e outras pessoas técnicos, que se afanam em dizer que as urnas eletrônicas são achado,
é algo assim que sabe, que é inviolável, que são seguras, mas não são. É violável, são violáveis e são inseguras as urnas eletrônicas brasileiras. Nós estamos correndo um risco muito grande. O candidato que reclamou de possíveis erros nas urnas eletrônicas está correto. Mas veja bem, não é só ele. Desculpem. Não é só ele que está com essa preocupação, não. Creio que a maioria dos cidadãos brasileiros conscientes estão. Porque nós estamos diante de uma possibilidade muito grande de fraude. Estamos diante de uma possibilidade muito grande de fraude. Minha gente, eleição é séria. Nós estamos aí, ladeira abaixo, no abismo em que nos encontramos. Por quê? Porque o povo brasileiro é muito fácil de ser levado no bico. Acredita em mentiras. Na eleição passada de 2014, as mentiras eram patentes e todo mundo embarcou. Mas com as urnas eletrônicas não é nem preciso o povo embarcar em mentiras. A possibilidade de fraude é muito grande. A possibilidade deles simularem uma eleição e trazer um resultado de um presidente da República ao bel prazer deles lá fora, ou aqui dentro mesmo, é muito grande. Então, minha gente, vou trazer novamente aqui o exemplo dos Estados Unidos, o exemplo do Japão, o exemplo da China, que lá eles usam as cédulas comuns para a votação. E lá eles são muito mais evoluídos, muito mais preparados no setor de informática do que nós aqui no Brasil. Mas eles sabem que o sistema seguro mesmo para esboçar a realidade do voto de seus eleitores, de seu cidadão, é a urna normal. É a urna mecânica, é aquela cédula que você preenche com sim ou não, seja lá como for que estiver lá, coloca na urna física e depois conferido. Aquele é o voto real. Agora esse voto da urna eletrônica não é real. Deus sabe quantos calotes já levamos. E estamos aí com a possibilidade de sermos enrolados. Então não adianta fazer audiência pública, aí o TSE fazer audiência pública e mostrar e demonstrar. Primeiramente porque eles não dominam a tecnologia, eles mesmos não entendem. Eles querem falar isso para o povo. O povo brasileiro mal sabe abrir um computador ou navegar na internet, a grande maioria. Então querem convencer essa gente, elas já estão convencidas, porque elas não entendem. Não entendem. Então, minha gente, a minha preocupação de cidadão aqui, eu não renuncio. E digo e falo que as urnas eletrônicas podem ser, ou são mesmo, uma armadilha para as eleições no Brasil, para a democracia no Brasil. Porque eles podem fraudar uma eleição, dando a vitória fictícia, vitória mentirosa, a quem eles quiserem. A quem eles quiserem. Não esqueçam a eleição, logo no início dessas coisas, de colocar informática nas eleições, não esqueça a eleição do Rio de Janeiro para governador de Leonel Brizola, que usou a tal empresa Proconsulta, e que ele gritava e gritava e ninguém, a maioria, até a grande imprensa, dizia não, que aquilo ali era o juiz esperneando do Leonel Brizola, que estava perdendo as eleições. Mas não estava não, minha gente, não estava não. Tanto não estava que, feita a conferência,
real e correta, Leonel Brizola ganhou as eleições porque tinha mais votos. Agora, se deixasse na mão da Proconsulta, ele teria perdido a eleição que tinha ganho. Meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, eleição é coisa séria, é coisa que vai mexer na nossa vida, agora e para muito mais na frente. Veja o abismo que nós estamos depois de todos os demandos de governos anteriores. Veja o abismo que caímos. Nós estamos diante de uma crise que pode ter afundado o Brasil de forma definitiva. Meus amigos, recuperar 14 milhões de empregos não é de um dia para o outro. Enquanto isso, as pessoas estão passando necessidade, estão famintas, estão desesperadas. E o Brasil, minha gente, está numa guerra civil. Nós precisamos de um governo sério, de um governo que ponha a mão nessa ferida e faça com que ela sare. Infelizmente, nós temos uma nominata aí de candidatos a presidente da República que eu não vejo, que eu não vislumbro na mão de nenhum deles, qualquer um deles, a solução, a resolução do problema brasileiro. Mas minha intervenção aqui, meus amigos, é para dizer que as urnas eletrônicas são uma armadilha para o resultado das eleições brasileiras, para a nossa democracia brasileira. Democracia frágil, democracia eleitoral somente, porque acredito que muito dificilmente o Brasil vai ter uma democracia real, efetivamente fazendo uma distribuição de renda correta com todos os seus cidadãos, com todo o povo brasileiro. É muito difícil, o egoísmo aqui no Brasil, pessoal e social, é muito grande. É muito grande, é muito grande. Então, meus amigos, como eu já disse, a minha fala aqui, a minha abordagem aqui, foi para falar, e é para falar das urnas eletrônicas que são um perigo para o Brasil. Não são seguras, são inseguras, são na realidade uma armadilha, como já falei e reafirmo. Então, meus amigos, a cidadania brasileira, eu sei que estou sendo pouco visitado aqui na tribuna política, né? Mas só falamos aqui de assuntos interessantes. Pegue aí a nominata de todas as mídias que fizemos aqui e veja que são todas fundamentadas, todas elas baseadas em fatos, na realidade e naquilo que precisamos. Se eu estiver falando besteira aqui, estiver mentindo, coloque aí a mentira, mas não é. Mas não é que eu venho falando e alertando, né? E volto a afirmar que as urnas eletrônicas são inseguras. Podem ser uma fraude. Estamos correndo sérios riscos com essas urnas eletrônicas. Mas pelo visto está todo mundo, né, concordando em ser enrolado, em ser engodado, em ser fraudado. Meus amigos, esse é o grito que eu queria dar, que vamos colocar no ar com a graça de Deus. E veja bem, e medite, e raciocine, para constatar que nós estamos diante de um processo político que pode ser fraudado pelas urnas eletrônicas. Os interesses são muito grandes, mas a malandragem é muito maior. Meus amigos, peço a Deus que não permita que possamos ou que sejamos aviltados, prejudicados nas próximas eleições, agora do fim do ano. Muito obrigado.